Percival Tirapelli e Vitor Hugo Mori são autores de As Talhas Jesuíticas da Matriz de São Vicente. O livro teve origem numa pesquisa detetivesca, que trouxe à luz as mais antigas manifestações artísticas derivadas do encontro entre os catequizadores jesuítas e o engenho dos indígenas no Brasil do século XVI. As Talhas Jesuíticas da Matriz de São Vicente, 1559, é um livro que reúne, reconstitui alguns exemplos importantíssimos da arquitetura e da arte sacra brasileira, da época do início das missões jesuíticas. Que importância isso tem na arte brasileira e até na história da arte sacra universal? A história da arte brasileira costuma a ser contada nos livros a partir de um período que a gente chama de maneirismo. Eles chamam de arquitetura da Contra-Reforma, e isso daí vai mais ou menos para o final do século XVII. Em 1540 é fundada a Ordem dos Jesuítas e eles chegam no Brasil em 1549. 11 anos depois da fundação da Ordem, eles não fizeram nada no mundo até então, é feito uma igreja em São Vicente. Essa igreja é feita em 1551. Então, em 1559, eles doam essa igreja e essa igreja é transformada em matriz. E os jesuítas se mudam para São Paulo, para Piratininga. Essa igreja original, ela foi demolida em 1757 para ser construída esta que está no lugar. Ao fazer a igreja do século XVIII, é comum na igreja católica do período colonial que você não pode descartar imagens quebradas ou imagens descartadas devocionais. Então elas são enterradas como se fossem pessoas. Nesse caso nosso, por sorte, o padre projetou um nicho emparedado atrás da pia batismal, na torre. Ele projetou isso para colocar essas talhas que até ele imaginou que era de alta qualidade estética. Um padre do século XX, ele descobriu que aquilo era oco e ele fez um furo por baixo e viu que tinha essas talhas. Ao contratar o arquiteto Jorge Schrembel, um arquiteto importante, neocolonial, que fez muitas igrejas em Santos, ele propôs como pagamento aquelas talhas maravilhosas. Ele viu que era importante e ele aceitou. Ficou com ele, ficou com a família. Como é que foi, Percival, essa caça ao tesouro? Que esse livro tem um lado meio detetivesco. Quem que começa essa caça ao tesouro de uma outra maneira é o professor Carlos Lemos, porque eu estava fazendo um livro sobre as igrejas de lá do litoral e ele falou, olha, a neta do Jorge Prince Sirembel tem umas colunas na casa dela que são do antigo convento do Carmo, porque esse arquiteto, ele pegou todos os altares do antigo convento aqui de São Paulo, dos Carmelitas, e levou lá para a Rua Martiniano de Carvalho. E eu procurava uma dessas colunas. E quando eu cheguei no apartamento da neta dele, ela falou, olha, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aí vieram as hipóteses, como que saberíamos que isso tivesse vindo de São Vicente? Então, lá em 2002, eu reuni vários conselheiros e vários membros muito antigos, eles do Instituto Histórico Geográfico, e levei para eles verem, e principalmente para falar dessa hipótese. E eles falaram, olha, realmente a tradição oral que existe na família Prince-Sirembel, que eles tiveram que entrar ajoelhados nesse local, porque não dá para ninguém ficar de pé, essa hipótese foi então confirmada. O grande elo dessa descoberta tem a professora Araci Amaral no meio. Ela fotografou em 1972 as cariátides, mas também ela não fez o nexo porque ela não conhecia os outros fragmentos. Quando pegou fogo a igreja em 2000,
e o Júlio Moraes restaurou o altar, apareceram as peanhas que também estavam lá. A peanha é um suporte para você colocar o santo. Só depois que se juntou tudo, pronto, não há mais nenhuma dúvida que todo esse conjunto é de São Vicente. E qual é a representatividade desse conjunto? Então, a história da arte brasileira começa certamente com os jesuítas. Eu digo da arte luso-brasileira. Anterior existia a arte ameríndia, que todo mundo conhece, artes plumárias, né, obras maravilhosas, cerâmica. O mais interessante é que ela tem, no desenho geral, uma concepção erudita, que são os jesuítas, mas a sua fatura, a mão dos indígenas trabalhando a madeira é uma coisa única. Então é uma reinterpretação de várias imagens do Evangelho e dos signos cristãos pelos tupiniquins. Afinal, eles que esculpiam a partir de um desenho geral dos jesuítas, mas eles reinterpretavam a sua forma. São esculturas mestiças.